Boa noite, professor. Boa noite, Por aqui. professor. Maravilha. Deixa eu só deixar aqui já no jeito aqui o read. Eu acho que ele já está no jeito. Para terminar a gravação, clique em parar. Eu acho que eu estou precisando encaminhar para vocês. A gravação da última aula já foi feita, baixei o arquivo, mas eu não subi, porque eu tenho que subir primeiro lá no YouTube para poder gerar o link, tá certo? E eu vou pedir para vocês 5 minutinhos, que é o tempo da turma acabar de chegar, e a gente já começa, tá bom? Mas eu estou por aqui, e se precisar tirar alguma dúvida, sinalizar qualquer coisa, é só sinalizar. Professor, eu acho que a atividade da trilha 3, acho que ela não foi disponibilizada. Deixa eu pegar Tem um, o papel aqui para já tomar nota logo também e ver se tem alguma coisa tem as de leituras. configuração, que eu já ajusto ela agora de noite mesmo. Beleza. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite, gente. É exatamente essa dúvida, professor, que Natália. A maioria dos alunos estão tendo, né, que a atividade da trilha, essa que ele citou aí, ela não trilha 3. Isso. Não tá disponibilizada para eles. Tá, eu vou verificar isso aqui, coloco isso, ver se tem alguma pendência para poder já liberar. Eu fiz todas essas atividades, mas aí eu já coloco, tá? Já dou um aviso para vocês. E tem a questão assim também do... Desculpa. Pode falar, não, pode falar. Do tempo, porque ela está aberta desde o dia 8, mas sem atividade. Ela encerra dia 29, se eu não me engano. Atividade trilha 3. Mas ela é 29 mesmo, porque todas as atividades nossas, elas estão programadas para elas serem encerradas ao final de cada trilha, mais um dia. Como a nossa trilha 3 ela encerra no domingo, que é 28, a atividade ela é prevista para ser concluída na segunda-feira. Tá bom? Mas aí qualquer coisa, em razão desse atraso, 2 dias aí, o 3, eu já faço uma adequação e sinalizo se tiver dilatação de prazo para poder não comprometer ninguém que queira fazer atividade para trilha. Atividade 3. Atividade 3. Cada um é uma única atividade por trilha. Atividade 3. Pronto, tá ótimo. Obrigado, Natália. Se dá mais uns 2 ou 3 minutinhos, a gente já começa, tá bom, gente?
professor está assim, o professor está ajustando alguma coisa na gravação, acredito. Não está gravando.
Pronto, gente, vamos lá. Eu acho que já chegou um grupo legal aí. Deixa eu só ver se tem gente com pendência aqui no acesso. 21. Não. Estamos com 21 ativos. 20 tirando o Reed, 19 tirando o professor, 18 tirando Natália. É um público razoável, tá? Mesmo porque hoje a gente está tendo uma concorrência aí muito desleal, que é o jogo do Bahia, né? Essa parte eu não me atentei quando eu agendei essa aula. Gente, eu gostaria de saber de vocês, quem de vocês conseguiu, mas acho que ainda não fechou o ciclo, né? Mas quem de vocês, que é de Lauro de Freitas, que está presente na sala, conseguiu participar da atividade presencial na segunda-feira? Eu consegui. Conseguiu, Elizabeth? Quem é? Antônio Roque. Conseguiram entender o enunciado? Conseguiram realizar a atividade? Eu senti dificuldade, professor, porque eu nunca tive aula de banco de dados. De banco, ok. Eu tive um pouco de dificuldade só com a ferramenta, né? Eu já tinha tido uma aula de banco de dados há muito tempo atrás, lembrei algumas coisas, mas com a ferramenta eu tive um pouco de dificuldade. Tá. A ferramenta, ela não era um pré-requisito. Deixa eu colocar aqui em relação ao banco e dificuldade em relação à ferramenta. A ferramenta, ela não era um pré-requisito, só que é um recurso muito útil, porque... Na verdade, não é a ferramenta, né? São as, porque eu disponibilizei 3 e a ideia é que vocês pudessem escolher que fosse mais conveniente do ponto de vista de notação desses estereótipos que ficam disponíveis nessas ferramentas para construir um banco. Observe que eu nem fiz uma restrição de que seria um modelo físico, conceitual físico ou... Agora fugiu a palavra. Deixa eu recuperar aqui. Era um modelo conceitual lógico-físico, desculpa. Então, mas ainda assim, é uma oportunidade para que a gente pudesse rascunhar o conceito das entidades, né, principalmente, e a partir das entidades construir os atributos dela, né, que já é meio que dado no enunciado, inclusive. No próprio enunciado, ele é categorizado por entidade, cada um dos seus respectivos atributos. E o grande desafio, para quem nunca fez, ou para quem eventualmente não se recordava de forma recente, não é, né? Porque essa atividade ainda está disponível para os demais polos que ainda vão realizar suas respectivas atividades presenciais. O grande desafio é a questão da construção do relacionamento, que geralmente, aí sim, você associar uma entidade com outra, mas aí, como eu deixei flexível, dava para criar entidades somente de relacionamento, né? Ou, eventualmente, fazer o relacionamento direto, sem muito detalhamento, tá? Tipo, ligar uma entidade na outra já seria satisfatório para que a gente pudesse, fazer esse exercício e contemplar a proposta de que é exercitar essa questão da modelagem, tá? De toda forma, eu vi que realmente o público que participou dessa atividade lá no Polo foi relativamente baixo, apesar de que a turma também não é tão grande, né? Eu não tenho esse número agora de cabeça aqui de quantos são por polo, mas eu vou até fazer esse levantamento. Eu vi que 5 participaram da atividade, desses 5, acho que 3 enviaram de pronto. Mas, de toda forma, eu gostei desse feedback de vocês, porque para mim eu já tomei nota aqui e eu vou utilizar isso para a sequência, tá? Para facilitar essa sequência da gente. Então vamos lá, deixa eu aqui voltar. Não quero isso agora não. Ah, tá. O vídeo tem uma opção de compartilhamento de painel ao vivo. Eu, inclusive, professor, comecei a buscar hoje. Hoje, meu dia... Depois da escola, eu fui para a escola, que eu trabalho na escola, aí quando eu cheguei, meu dia hoje foi buscar, fazer leitura sobre banco de dados, ver como eu poderia fazer aquilo ali. Certo. Eu vi como eu poderia fazer, que eu não sabia nada, eu sou verde mesmo de banco de dados. Ah, tá. Aí eu tinha que buscar alguma coisa, baixei os 3 livros, inclusive vou compartilhar com os colegas, Ótimo. de institutos federais. Ótimo. Aí comecei a ler, entendeu? Porque eu não sei nada mesmo. Tá, tem um material que eu tenho, que eu
Eu acho que ele tá, eu acho que ele não vou dizer que ele é um material atual, mas ele é um material que eu posso dizer que ele não está desatualizado, que ele foi desenvolvido no âmbito de um curso de computação lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? A oportunidade que eu fui professor, fui tutor, né? Fui tutor remoto lá, virtual, chamava, não sei se ainda tem essa nomenclatura, tutor virtual. E eu tenho esse material, esse livro, que foi elaborado exclusivamente para o curso, né? Na ocasião lá eles tinham a figura do professor conteudista, e aí um professor se encarregava só de elaborar um conteúdo autoral sob demanda. E ele é bem ilustrativo e talvez tenha essa sequência, que chama de livro, mas é praticamente uma apostila, né? Já em formato a ser disponibilizado de forma digital, o que favorece do ponto de vista dos conteúdos multimídias que ele disponibiliza e a sequência lógica que ele oferece de forma que não seja tão densa, de forma que tenha um formato de fonte adequado, o uso de cores adequado, uma combinação entre texto e imagens equilibrada, e isso permite que talvez a leitura seja mais fluida e com um conjunto de exercícios já em sequência, tá? Talvez ele é um pouco mais extenso do ponto de vista do conteúdo, mas por ser detalhado, por ser bem detalhado. E eu tenho esse material nos meus arquivos, eu vou colocar isso aí e vou fazer menção a justamente né, essa minha fala de agora, para que favoreça, de repente, guiando essa leitura. Mas, de toda forma, Antônio Roque, dado que vocês têm um grupo já e já sincronizam bem, é interessante se você puder compartilhar esse material e, eventualmente, você fazer também a sua crítica, né? Claro que é uma percepção sua, mas aí você pode dizer, olha, me identifiquei mais com esse ou com aquele, gostei dessa parte ou daquela outra, porque isso pode ajudar os colegas, dado que talvez seja uma linguagem mais próxima do que vocês se sentem confortáveis para poder assimilar as coisas, tá bom? Alguém tem mais considerações para fazer? Não? Pronto. Eu vou seguir o nosso roteirinho aqui e vou falar um pouco sobre álgebra relacional, que é o conteúdo dessa semana, tá? Se porventura é um conteúdo bem sintetizado, né? Não é nada muito elaborado do ponto de vista de conteúdo, mas permite que a gente possa dar destaque e já fazer conexões com o que está por vir, tá? Porque em algum momento, eventualmente, eu vou até reafirmar algo que, de modo geral, em maioria dos cursos de banco de dados, a aula já está sendo gravada, tá, José? A gente está utilizando nessa sala um espião, e o nome dele é READ, R-E-A-D. Ele é um dos usuários presentes e é um recurso da IA do Google Meets, aí, do suíte da Google, que permite que ele tome nota da aula, sumarize e grave o áudio e os vídeos. Então, ele vai ficar disponível para a gente. Eu falhei em não compartilhar na anterior, porque eu baixei, mas eu vou subir lá no meu canal do YouTube, e na sequência eu coloco o link para vocês, tanto dessa quanto da anterior, tá bom? Deixa eu compartilhar então minha tela aqui, aula 3. Porque, como eu falava, a ideia é perfeito. É uma pena, Natália, que parece que a universidade não pactuou esse recurso e eu já recebi uma notificação de que eu estou usando uma versão trial, né, experimental. Eu vou procurar saber da coordenação de tecnologia como é que a gente pode fazer eventualmente para poder incluir esse recurso dentro do suíte da universidade. Do contrário, eu vou ver se no meu e-mail particular do Gmail esse recurso está disponível de forma mais ampla para que a gente possa fazer uso, porque realmente é muito prático, é muito bacana, né? É a IA a nosso serviço aí em várias formas e oportunidades de uso. Cadê? Vamos começar pelo começo, não pelo final, tá? Então, deixa eu colocar em modo apresentação aqui. Todo mundo
Todo mundo consegue ver minha tela? Carregou em modo apresentação aí? Só me dá um toque no áudio, por favor, que eu vou estar fora do vídeo. Está na tela. Positivo? Maravilha, obrigado. Então, a gente está na aula 3, né, que é a aula de álgebra relacional. A gente passou até aqui, né, conceito de banco de dados e de modelagem de banco de dados. Essa semana, em particular, as atividades presenciais ainda estão trabalhando o conceito de modelagem de projeto de banco de dados, para que a gente possa consolidar esse conceito, que é extremamente importante do ponto de vista de fazer a transição do modelo, né, que é essa representação através de diagramas, para a construção do modelo conceitual e lógico para a construção do modelo físico, que é um banco de dados a partir de um sistema gerenciador de banco de dados. Tá? Esse é um conceito extremamente importante que a gente precisa ter condição de fazer a transição. E antes de falar de linguagem SQL, que é o conteúdo da aula da semana que vem, a gente vai falar de álgebra relacional, que é justamente uma linguagem teórica de representação de conceitos de entidade, relacionamento, cardinalidade, junção, para que a gente tenha a condição de manipular a linguagem SQL, que é basicamente a parte principal dos bancos de dados, né? É a linguagem a que atualmente a gente mais utiliza para fazer a definição e manipulação e consultas de banco de dados. E, então, é interessante que a gente possa ter a noção da teoria por trás dela, e eu não vou aprofundar isso de modo muito detalhado, mas já tem disponível para vocês lá no nosso ambiente. Deixa eu ver se está fácil aqui. Mas a gente já tem disponível lá no nosso ambiente algumas apostilas, tá? Na nossa biblioteca virtual. Na nossa biblioteca virtual, uma das apostilas que podem ser úteis para que a gente possa estudar álgebra relacional é um e-book que está lá dentro na nossa biblioteca virtual, que trata de álgebra relacional no capítulo 3, tá? Que é o livro do Carlos Reus. Esse é um livro bem útil, bem interessante, que vai permitir, na verdade, esse é um capítulo só, né? Esse livro ele não está totalmente disponível como degustação, mas esse capítulo está disponível como degustação, inclusive na página do autor, e aí ele é útil para que a gente possa ter um pouquinho mais de profundidade em relação a esses conceitos de álgebra relacional, tá? Já está disponível lá na nossa biblioteca virtual, no nosso ambiente virtual. Então, a gente vai falar de álgebra relacional, né? E nessa agenda a gente tem uma agenda bem concisa, onde a gente vai falar de operadores relacionais, né? Que são divididos em algumas categorias. A gente vai fazer uma breve comparação, introduzindo a linguagem SQL, já, mas sem aprofundar muito, porque aí sim a gente vai ter que fazer um trabalho bem bacana na semana que vem, correndo o risco de fazer uma intensificação bem maior, para que a gente possa se apropriar dos conceitos relacionados à linguagem SQL, sem abrir mão da compreensão de que é importante aprender a representar o modelo conceitual e lógico antes de partir para fazer a implementação de um banco de dados, num sistema gerenciador de banco de dados, utilizando a linguagem SQL, tá? E a gente faz um fechamento. Então, essa aula, esse momento nosso, ele é abreviado nessa exposição sobre álgebra relacional, para que a gente possa pontuar o que é de mais importante e, a partir daí, a gente possa construir uma noção adequada sobre esse conceito, tá? Então, o contexto de álgebra relacional, a gente tem essa relação direta, né, com essa questão de uma linguagem que permite que a gente possa fazer uma representação de banco de dados, de modelo de banco de dados físicos, tá? E a partir daí a gente consegue construir definição de banco de dados, fazer a manipulação do banco de dados para que a gente possa gerir, né, um banco de dados a partir de um sistema gerenciador de banco de dados e, para além de tudo, a gente tem a oportunidade de fazer as consultas. Então,
tudo que hoje a gente dispõe lá na linguagem SQL, a gente tem, digamos que uma referência base, e essa referência base acaba sendo a nossa referência base acaba sendo a linguagem, a álgebra relacional, tá? Então, com álgebra relacional, a gente tem a oportunidade de organizar a estrutura de um banco de dados ou de um modelo de banco de dados, que é justamente organizar as relações, que são as tabelas, que nesse primeiro momento o conceito de relações de forma mais ampla, né, muito mais conceitual, é o conceito de tabelas. A gente tem a oportunidade também de estabelecer o conceito das tuplas e o conceito dos atributos. Eu entendo, inclusive, que a gente precisa inverter até essa ordem, que a gente define as relações, que são as tabelas, e também depois os relacionamentos, mas essas relações, no final das contas, elas relacionam dentro das suas respectivas entidades as colunas, né? Desculpa, os atributos, que é o conceito que a gente tem utilizado até aqui. Quando a gente fala de tuplas e linhas, aqui é um conceito que até aqui eu não fiz a introdução com vocês, porque é um conceito em tempo de execução. Em tempo de execução, quando eu cadastro, por exemplo, um livro, pegando o gancho aí da atividade que está disponível lá no AVA, lá no Google Class, para quem participar das atividades presenciais, a gente vai ver que um livro é uma entidade que ele vai ter como referência o título do livro, ele vai ter como referência o autor, ele vai ter como referência o ano de publicação, a editora, ele vai ter um código de registro nacional, que é o ISBN. Então, a quantidade de folhas, o ano de publicação, o local de publicação. Então, um livro é um conceito ou uma entidade que vai ser representada a partir de uma tabela, tá? Com seus respectivos atributos, que foram os seus elementos que eu acabei de citar há pouco. Quando a gente cadastra um livro específico, e aí a gente pode utilizar o livro, inclusive, do Carlos Reus, né, que é esse livro que eu mencionei, que está lá na nossa biblioteca virtual, que é o livro de título Banco de Dados Relacional, Conceitos, SQL e Administração. Esse é o título do livro do Carlos Reis. O Carlos Reis é o autor desse livro. O ano de publicação, né, vou chutar aqui que eu não me recordo com precisão, 2023, a editora é Vozes, o local de publicação é Rio de Janeiro. Então, quando eu faço um registro do livro do Carlos Reus, né, que é o conceito de banco de dados relacional, eu tenho um registro. E a esse registro é o que conceitualmente a gente chama de tupla, ou na tradução livre aqui, que está se colocando na representação, é o conceito de linha, né? Por que de linha, Yuri? Porque quando eu for construir as minhas tabelas, e as minhas tabelas elas forem preenchidas, populadas, ocupadas, com seus respectivos registros, as informações contidas no registro de uma tabela, no final das contas, é o conjunto de dados para cada um desses elementos, autor ou autores, né? Título, ano de publicação, local de publicação, editor e ISBN, que cada um é apenas um único dado associado com uma coluna. Esse conjunto, eu formo uma tupla. Esse conjunto, eu formo um registro. Esse conjunto, comumente, né, a gente usa a abstração de que ele é uma linha da minha tabela, um registro. Tá? E a álgebra relacional, ela representa essa linguagem formal teórica que permite que a gente possa definir, manipular e consultar dados. Ela possui uma teoria, uma representação teórica aí, né, que se chama chamar de linguagem, que permite que a gente tenha a condição de construir ou manipular e gerenciar os bancos de dados. Ela é a base, né, para a linguagem de consultas do mundo real, e a linguagem, como eu mencionei há pouco, a linguagem mais comum é a linguagem SQL, que todas as vezes que a gente fala de banco de dados, dois conceitos não, alguns conceitos são bem pertinentes e bem corriqueiros, né? O conceito
do Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou comumente chamado de SGBD, o conceito da linguagem SQL, né, Deixa eu ver aqui rapidinho. Essa agora me fugiu. Structure. Né? A linguagem que permite consultas estruturadas e o conceito de tabela, o conceito de relacionamento, o conceito de cardinalidade, né? O conceito de associação ou agregação entre entidades, esse tipo de coisas que vão permitir que a gente represente os relacionamentos entre tabelas. Quando a gente pensa em álgebra relacional, como foi dito, né, ela vai permitir que ela, a partir dessa base teórica, para poder entender SQL, porque é interessante para a gente ter acesso ou ter uma noção base de uma linguagem para poder entender a linguagem SQL, que é uma linguagem de consulta estruturada, porque SQL, apesar da gente ter definições, né, e a gente vai fazer isso em tempo, ela vem já como uma linguagem com os termos em inglês e onde a gente precisa se apropriar de forma, nesse curso em particular, de forma intensificada, porque a gente precisa saber como é que a gente usa a SQL para fazer definição, para fazer manipulação e para fazer consultas. Deixa eu franquear a palavra aqui para a Cristina. Pois não, Cristina? Boa noite a todos. Professor, obrigada. Eu não entendi por que as tabelas são as relações. Excelente pergunta. As relações das tabelas é porque elas, no final das contas, ela é a entidade base. E a tabela, basicamente, ela estabelece uma relação entre atributos, ou comumente chamado de colunas ou de campos. Então, é a tabela que vai permitir que a gente relacione um conjunto de dados ou de estrutura de dados para que a gente possa fazer um registro de uma informação do tipo, né, no exemplo que eu trouxe há pouco, não sei se você conseguiu acompanhar, mas no exemplo que eu trouxe há pouco, quando eu quero representar uma entidade livro, tá certo? Ela está, a entidade tabela ou a relação, desculpa, a entidade livro ou a relação livro, ela vai ter uma estrutura onde eu vou estabelecer atributos. E o que são atributos, Yuri? São os dados de uma determinada entidade, ou vulgarmente a gente pode também colocar como sendo característica de uma determinada entidade. Dentro das tabelas, para além de eu estabelecer elementos literais, como o título do livro, que é um texto, os autores de um livro, que também vem a ser um texto, os dados ISBN, que a gente, de um modo geral, utiliza alfanuméricos, mas que muitas vezes a gente trata como sendo uma sequência de caracteres, que também vem a ser um texto, né? Porque mesmo que ele possua número no ISBN, o tratamento dele não é numérico. O ano de publicação, que em algumas circunstâncias podem ser tratados como inteiro, né? A informação da editora, que, por sinal, quando a gente pensa numa informação da editora, vem à mente, como primeira oportunidade, o que, para a gente, só nos interessa o nome da editora. Só que o nome da editora é uma informação, não é a única informação que uma editora possui. Tá? Uma editora vai ter CNPJ, uma editora vai ter o nome dela, uma editora vai ter endereço, uma editora vai ter ano de fundação, e uma editora, no final das contas, ela estabelece uma outra relação, uma outra entidade, uma outra tabela. Por quê? Porque ela vai possuir dados, ou uma relação de dados, né, uma relação de características ou atributos, esses que vão permitir que a gente possa fazer um cadastro, um registro de editoras. Aí vai vir a pergunta que não quer calar. Ou, se vocês quiserem, eu vou aguardar 5 segundos vocês fazerem a pergunta. Mas se uma editora ela tem tantos dados assim, ela tem um atributo, ela tem um conjunto de atributos e tem que estar numa outra entidade, como é que eu vou relacionar, desculpa, uma editora com a entidade livre? Eu vou replicar tudo
na entidade livro? Faz sentido isso? Publica os livros, edita os livros. É isso, mas eu vou, na verdade, um livro contém editora, né? A editora, o livro é publicado pela editora. Sim, sim. Mas toda vez que eu tiver um novo livro, eu vou ficar repetindo os dados de um livro, ou eu posso utilizar um conceito de chave primária, que é um conceito que a gente já trabalha um pouquinho na parte de modelagem, mas a gente vai trabalhar um pouco mais quando for trabalhar com SQL, para que eu possa associar, mais uma vez, inclusive, relacionar uma entidade editora com uma entidade livro, fazendo com que todas as vezes que eu tiver o registro de um livro, eu consiga ter um relacionamento entre o livro e a sua respectiva editora, de tal forma que eu só precise ter registro da editora em um único lugar. De tal forma que eu não tenha necessidade de fazer a replicação da informação da editora todas as vezes que eu tiver um livro novo. Entende? De tal forma que eu consiga, a partir de um registro prévio das editoras conhecidas, ou editoras que já fazem parte de um consenso ou de um conjunto de obras, né? Livros, obras literárias ou livros, eu consiga simplesmente, ao cadastrar um novo livro, associar esse livro a uma chave primária da editora, que na entidade livro vai ser uma chave estrangeira, que é a forma como a gente faz essa associação entre duas entidades, permitindo que um livro ele tenha uma editora publicada, ou um livro possua uma editora, entende? Eu não sei se eu consegui contemplar a sua pergunta, Cristina, mas se não contemplei, eu peço que você, por gentileza... Contemplou. É que eu acho que minha cabeça ainda está presa nesses conceitos relacionando com matemática, porque a matemática tem relações, a matemática tem tabelas, então são os mesmos nomes para outros entes, digamos assim. E se eu lhe disser que no contexto de tecnologia da informação ou tecnologias digitais, tudo é matemática e física? Se ainda alguém não lhe disse. E se eu lhe disser que a álgebra relacional ela é concebida a partir de um matemático que é o Code? Entende? Isso não me assusta, não. Eu só estou tentando entender. Estabelecer a relação, construir. Que ente é esse tabela, que ente é esse relação, entendeu? Mas vamos lá, vamos devagarzinho que a gente entende. Maravilha. E toda vez que, porventura, surgirem essa dificuldade, essa dúvida, por favor, questione, tá? Mas, assim, quando a gente chama uma tabela de relação, é uma definição conceitual, tá? Porque nesse momento, inclusive, a gente está falando de uma linguagem de representação formal teórica, que é a álgebra relacional no âmbito das linguagens de consulta estruturada, né? Que não só faz consulta, faz muito mais do que isso. Mas a base é matemática, tá? O Edgar Code é o cara que concebeu a álgebra relacional lá nos idos dos anos 70, e é o cara que estabeleceu aí a álgebra relacional como um modelo base para os dados relacionais, tá? Então, uma relação dentro do contexto de álgebra relacional é um conceito de tabela. Quando a gente parte para fazer essa representação utilizando o modelo físico, né, com as linguagens, nesse caso a gente deve utilizar a linguagem SQL, aí a gente já não chama uma tabela ou entidade de relação, e existe um conceito complementar, que é o conceito de relacionamento, que é o conceito que associa uma entidade a outra, uma tabela a outra, tá bom? Eu vou dar sequência aqui, franqueando a palavra aqui para... Cadê? Danilo. A Danilo pediu acesso, foi? Eu pensei que Danilo tinha pedido fala. Me perdoe, Danilo. Vou pedir, se alguém tiver o contato de Danilo, aí sinaliza para ele que
É só entrar. Pronto, já voltou aqui. Já endereçou na sala. Pois não, Natália? Tem uma dúvida no chat aqui do Antônio Roque. Opa, pois não. É isso mesmo. Peraí, que tinha uma coisa aqui perguntando, é isso mesmo. O que é isso mesmo que meu pai... Aí tá complicando para mim. Emitir colaboradores enviar mensagem, lógico. Eu tô com dificuldade. Cacetinho. Aqui, pronto. É porque o chat tá engolindo, ele faz tanta notificação. Deixa eu ver se eu tirar essa negócio aqui. Não consigo. Deixa eu ver aqui. Consegui aqui navegar. Aula gravada, BGD, papapá, Antônio Roque. Antônio Roque, eu vou pedir para você falar sua dúvida, porque eu estou com dificuldade. Minha tela está tão pequenininha em razão da apresentação, que eu estou com dificuldade de ler a sua mensagem, de posicionar ela de forma que eu só vejo a última linha, que é isso mesmo. É que eu não queria... Pode falar, meu caro, por gentileza. Eu comecei a perceber, de ontem para hoje, né, eu comecei a conhecer que a gente usa a relação usando símbolos, o N, o 1, o 0, né? E eu comecei a utilizar isso aqui. E aí me criou algumas confusões na cabeça. Eu acho que eu estou indo no caminho certo, mas eu ainda preciso de orientação para acertar. Que momento coloco o N, que momento coloco o 1, que momento coloco o 0, que momento coloco os dois, que eu percebi que a gente utiliza os dois também, né? E aí o que eu falei lá embaixo é que eu percebi que é uma construção que a gente usa a lógica, né? Totalmente. Não é isso? A construção é lógica do que a gente está falando. Totalmente. Confirmar também. Totalmente. Abrindo um parêntese, e é um parêntese que eu acho extremamente legítimo sobre a sua pergunta, agora eu consegui centralizar aqui o seu texto da sua pergunta, né? Onde você pergunta, percebi que é uma construção, que a construção é também uma relação lógica, ou seja, uma construção lógica das linguagens que estão falando. Vamos lá. O que você está perguntando em relação a um quantitativo que geralmente varia entre 1 e N, né? Você está falando da cardinalidade dos relacionamentos entre entidades, tá? Ou entre tabelas, ou entre relações, né? Pegando aqui o gancho da álgebra relacional, que também trabalha essa questão da cardinalidade. Para trazer um exemplo, eu vou usar esse mesmo base aí, que é o conceito de livro e editora, tá bom? Por quê, Yuri? Porque vai ficar fácil para a gente compreender algo que é extremamente importante quando eu estabeleço que um livro, por exemplo, ele pode ter uma única editora ou ele pode ter mais de uma editora. Por gentileza, manifestem-se aí no chat ou pode abrir o microfone. Um livro de praxe, de modo geral, de regra, pensando na regra, ele tem uma ou várias editoras. Geralmente uma só, né? Só uma. Geralmente o livro ele é publicado a partir de uma única editora, ou se ele tiver em situações de, edições variadas, versões variadas, ele pode até vir a ter mais de uma editora, mas geralmente cada edição do livro ele vai ter apenas uma única editora, tá certo? Isso significa dizer que a relação entre livro e editora é de que um livro só pode ter uma única editora, tá certo? Então, um livro só pode ter uma única editora. Então, a gente coloca na relação que direciona do livro para a editora o numeral 1, tá certo? Quando eu tenho uma relação de que uma editora, em relação a livros, né, eu vou ter uma relação onde eu vou ter uma editora pode ter diversos livros publicados. Vocês concordam comigo que uma editora pode publicar diversos livros, mais de um? Positivo. Pronto. Se uma editora pode ter mais de um livro, a gente geralmente faz uma avaliação considerando que uma editora ela pode ter muitos livros. Que nesse caso a gente vai representar com a letra N. E a letra N, nesse caso, ela representa a possibilidade da gente ter muitos N livros, tá? Então, a relação de uma editora para livro, ou a relação de uma editora publicar livros, ou a relação da editora ter livros, ela vai estabelecer uma relação que, nesse caso, vai ser de uma editora tendo diversos livros, uma editora tendo N livros.
Então, a relação de uma editora em direção ao livro, esse relacionamento, ele vai se estabelecer de um para muitos. Quando a relação é do livro para a editora, a relação é de um para um. Um livro só pode ter uma única editora. Então, do ponto de vista conceitual, ainda na fase teórica, né, da representação desse modelo, a gente vai ter uma relação de um para um livro para uma editora, e a gente vai ter uma relação de 1 para N quando a gente estiver falando da editora para o livro, ou da entidade editora, desculpa, para a entidade livro. Que a gente vai ter associado, a gente pode ter associado a uma única editora diversos livros. Beleza? Beleza, Tony Rock? Sim, e eu criei uma confusão ontem. Aonde eu coloco o 1 e o N? No caso, a gente vai... N livros, eu coloco ele do lado da hierarquia livro ali, do lado do quadradinho do livro. Isso. É isso e mesmo? E o 1 vai ficar lá na editora. Perfeito. Porque essa relação numérica é de acordo com a direção. Pronto, entendi. Beleza? Beleza, meu caro. Eu acho que alguém levantou a mão. Deixa eu verificar aqui. Não? Eu estou com a impressão de que a galera está levantando a mão, mas eu não abri a fila e aí ficou por isso mesmo. Alguém levantou a mão, gente? Foi por engano? Ou quer falar de forma livre? Não? Tranquilo? Beleza, então vou voltar aqui para a exposição, tá? Então, a álgebra relacional, ela é uma linguagem formal teórica que permite que a gente possa definir, manipular e consultar os dados, tá? Ela vai servir de base para a linguagem SQL, a gente tinha falado sobre isso. Ela, enquanto instrumento teórico, ela permite que a gente tenha a condição de... Na verdade, ela permite que a linguagem SQL, né, os seus recursos da linguagem SQL, otimize as consultas. Ela permite que a gente possa fazer reescrita de consultas equivalentes quando a gente tem cenários de consultas complexas, e aí a gente pode, a partir da álgebra relacional, também representar essas consultas da linguagem SQL, tornando isso sobre alguma perspectiva de leitura mais tangível, mais palpável, ou eventualmente melhor representado, tá? Por que eu falo isso? Porque uma linguagem SQL, gente, ela se assemelha muito a uma linguagem de programação. Isso é um fato, tá? Eu não posso dizer isso, posso abrir a boca para dizer que uma linguagem SQL ela é uma linguagem de programação. Isso seria um equívoco da minha parte. Mas ela se assemelha enquanto notação, enquanto termos na linguagem universal, que é inglês, enquanto uso de parâmetros, enquanto a possibilidade de você definir valores, né, com notações bem estabelecidas e regra de sintaxe relativamente rígida, como uma linguagem de programação. Então, em teoria, a gente tem aí um desafio com a linguagem SQL em relação ao aprendizado de uma linguagem que é estruturada para fazer consulta, tá certo? Uma linguagem de consulta estruturada. Na prática, a gente só vai utilizar a linguagem SQL de forma mais profunda quando a gente precisar fazer, de fato, as consultas. Mas quando a gente tiver em nível de definição, a gente consegue fazer isso arrastando o componente. Quando a gente tiver em nível de manipulação, a gente geralmente faz isso utilizando formulário, né, que vai fazer as inserções ou alteração dos dados em banco. Agora, quando a gente for fazer consulta, aí a gente tem que botar a mãozinha na massa, sujar de areia e fazer, utilizar da linguagem SQL. Por isso que é importante que a gente se aproprie. Eu sei que o tempo é curto, né, e eu vou precisar do feedback de vocês se surgirem dificuldades nesse período, mas é importante que vocês se comprometam também a começar logo de pronto para poder notificar as dificuldades, para poder tomar as ações, tá? Porque eu sei que o perfil da turma até aqui só viu algumas coisas de algoritmos e lógica de programação, mas a gente vai fazer isso de forma gradual, mas também eu fico com medo da gente não fazer, de a gente protelar demais e não avançar o suficiente do que está lá na ementa, mas eu prometo não fazer atropelos, prometo, me comprometo com isso, tá? Mais importante do que cumprir a ementa é fazer com que vocês compreendam e tenham uma base razoável de banco de dados nesse segundo semestre, tá certo? Então,
A álgebra relacional ela tem essa questão da compreensão em relação ao uso do sistema gerenciador de banco de dados, né, os SGBDs, e, naturalmente, favorece a construção otimizada, com inovação, quando a gente for precisar montar as nossas consultas, né, as nossas queries. Então, aqui eu vou citar, né, não vou aprofundar muito, porque a gente não vai fazer manipulação de banco de dados, nem consulta em banco de dados, utilizando os operadores da álgebra relacional, tá? O que a gente vai utilizar para isso é a linguagem SQL, mas a base advém, né, da álgebra relacional. Então, a gente tem os operadores que são classificados em unários, operações de conjuntos, operações binárias, operação especial, operação... E a gente tem aqui alguns exemplos, só para poder ilustrar mesmo, né? Por exemplo, os operadores unários, a gente tem um elemento que é extremamente importante e comum do ponto de vista de uso quando a gente for trabalhar com a linguagem SQL, que é a seleção. Por quê, Yuri? Porque a seleção ela vai basicamente permitir que, a partir de algumas palavras-chave, ou seja, alguns conteúdos dos registros, é importante deixar claro, ela vai permitir que a gente possa filtrar esses registros a partir de uma determinada condição, tá? Então, quando eu digo que a seleção filtra tuplas por condição, eu preciso fazer similar ao que a gente fazia lá na condição if do algoritmo. Vocês lembram disso? Lembram da cláusula if de algoritmos de programação, gente? Me ajudem aí. Sim. Que é uma expressão lógica, pronto. A partir de uma determinada expressão lógica, a gente vai fazer as seleções. Então, em SQL, né, que é como a gente vai, de fato, manipular e implementar isso, a gente vai utilizar uma outra palavrinha reservada chamada selection, tá? Aí é onde eu digo, não que a álgebra relacional ela foi concebida em português, não, ela foi concebida em inglês. Mas a gente consegue, enquanto a álgebra relacional seja uma representação formal, a gente consegue aqui fazer uma tradução e apresentar a definição em português. A cláusula selection da linguagem SQL, eu não posso fazer isso com vocês. Por quê? Porque o ambiente, né, o terminal, onde vocês vão colocar a instrução de consulta em SQL, só aceita os termos da linguagem, sem tradução. O conteúdo, ou seja, a condição, com base a gente vai utilizar as representações de operadores relacionais que a gente conhece, operadores relacionais e lógicos, formando uma expressão lógica, mas a cláusula que lá na SQL é selection, vou mostrar uma comparação já para vocês, a gente não tem condição de traduzir ela não. Por quê? Porque é um termo da linguagem. A gente não tem condição de mudar. Tá? Então, pensando em operadores unários, pensou em filtrar tuplas por uma condição, a gente utiliza a operação de seleção. Uma outra operação unária é a operação de projeção, que ela vai permitir que a gente possa selecionar não mais a tupla A. Me ocorreu e depois eu perdi, mas eu tenho que voltar. Lembrando, gente, eu sei que o conceito para vocês talvez seja recente, mas o conceito de tupla nada mais é do que o conceito de registro. E pegando o exemplo do conceito de registro, a gente utilizou como exemplo há pouco a entidade livro, que vai ter uma tupla lá de um livro, por exemplo, de banco de dados relacional. Como editora, eu usei como exemplo Vozes. Um outro exemplo de tupla que a gente poderia utilizar é o livro de Introdução a Algoritmos da série Programação para Leigos, por exemplo, né? Que seria um outro livro, um outro exemplo de livro, que teria um registro lá, o título do livro, o seu autor, o ano de publicação, a editora, ISBN, por aí vai. Então,
cada livro registrado dentro de uma tabela de livros, ou a partir da entidade de livro, ele vai ter uma tupla. Então, uma tupla traduzam como registro, tá? Como registro. Registro dentro de uma entidade, dentro de uma tabela. A partir de uma entidade, dentro de uma tabela. Então, uma tabela geralmente é uma coleção de registros, uma coleção de tuplas, tá? Projeção permite que a gente selecione colunas específicas dentro do processo de construção da nossa consulta, tá? Então, se eu quero fazer a partir de uma consulta, ao iniciar uma consulta, eu quero fazer uma projeção, eu quero, eventualmente, restringir o conjunto de campos que eu quero estabelecer essa consulta. Por exemplo, dentro da tabela livros, eu posso fazer uma restrição onde eu quero consultar, fazer uma projeção única e exclusivamente por autor e título. Então, a tabela tupla, ela tem autor, tem título, tem SBN, tem publicação, tem editora. Não, eu só quero fazer um filtro por título e por autor. Eu uso uma projeção para poder fazer essa relação, estabelecendo aí o subconjunto do conjunto que a pesquisa vai ser realizada, a consulta vai ser realizada. Tá? Deixa eu verificar aqui se alguém levantou a mão, porque vocês estão muito caladinhos. Estou sentindo falta das perguntas já. O segundo conjunto de operações são operações de conjunto, que permite que a gente faça união, interseção e diferença, onde na operação de união a gente combina tuplas distintas, né? Então, é possível que a gente possa estabelecer dentro de um processo de união, a partir de uma seleção, eu possa fazer união entre tuplas distintas, inclusive unindo tuplas de entidades diferentes, de tabelas diferentes, tá certo? Eu estabeleço aí uma união que vai me permitir fazer isso. A partir das operações de conjunto, né, por um outro lado, eu posso fazer uma intersecção, estabelecendo, a partir também da minha seleção, uma intersecção que pegue apenas as tuplas, os registros que sejam comuns, tá? E eu posso, dentro do conjunto, das operações de conjuntos, eu posso estabelecer também uma noção de diferença, onde eu posso estabelecer um processo exclusivo de restrição de tuplas ou de registro, onde eu posso retornar, a partir do meu filtro, uma seleção onde eu quero só as tuplas que tenham uma exclusividade a partir de um termo ou de uma expressão. Tá? Eu posso fazer esse tipo de tratamento aí na minha seleção. O terceiro conjunto de operações, né, em linhas gerais, que a gente vai estar falando aqui das operadoras relacionais, da álgebra relacional, é o produto cartesiano, que vai fazer combinação de todas as tuplas de duas relações. Então, se eu tenho tuplas em entidades diferentes, eu posso fazer combinações entre elas para poder estabelecer uma consulta ou uma manipulação. Eu posso também fazer junções que combinam tuplas relacionadas por uma determinada condição, tá? A partir de filtro, a partir de um mesmo filtro ou a partir de condições diferentes dentro do mesmo filtro. Cabe salientar, gente, que algum desses recursos que eu estou falando para vocês de operações de conjuntos, unárias, ou mesmo operações de conjuntos, que a gente vai lançar a mão de muito desses recursos para poder montar relatórios, tá? Então, um dos recursos muito úteis nesse sentido, não é no sentido de que eu quero extrair uma única informação, mas é que eu possa fazer a exposição de todos os registros, que no final das contas viram informações, né, que estão contidos dentro da minha base de dados e que atendem a uma determinada condição, e a partir daí eu posso estabelecer critérios, como, por exemplo, a diferença, estabelecendo, por exemplo, que eu quero um conjunto que seja dos livros publicados depois de 2023. Então, eu posso fazer essa extração, tá? De exclusividade, por exemplo. Eu posso estabelecer que eu quero fazer esta extração, né? Essa seleção dos livros publicados a partir de 2023, e eu quero que o meu relatório contenha a contagem da quantidade de livros publicados depois do 23 na editora
XIPTO, a editora Vozes, que eu citei o exemplo há pouco. Tá? Então, esse tipo de tratamento que a gente pode utilizar nos operadores de conjunto vão nos ser úteis, principalmente quando a gente estiver fazendo essas construções de relatórios. Tá? A gente tem também o operador especial, né? É usado para a gente fazer consulta em todo o universo de um banco de dados, onde a gente tem um exemplo, onde eu quero extrair os alunos que fizeram todas as disciplinas de um curso. Então, quando a gente tem um cenário e eu quero saber, né, a relação de alunos que atendem a uma determinada condição, o recurso da operação especial de divisão, ela vai permitir que eu possa verificar, né, essa informação relacionando esses alunos, tá? Considerando que o nome deles vai estar em diversos registros de turmas, tá? E ao final, por exemplo, eu posso ter uma contagem para dizer quantos alunos têm essa característica, que estão presentes em todos os registros de turma da minha base de dados, tá? Seria uma forma de fazer essa consulta. Fazendo uma comparação, né, com a linguagem SQL, a gente tem a projeção, a gente utiliza o select, a gente tem a seleção que utiliza o where, né, ou o onde, fazendo aí uma tradução do inglês. A junção, ela vai ser representada pelo join, né, que representa a junção em inglês também. A gente vai ter a representação da união, da interseção e da exceção, que representa a questão da própria união, a disjunção, né? Cadê? Intersecção e a exclusividade, que é a diferença, que é o except, tá certo? Onde a gente consegue utilizar esses recursos, principalmente para poder fazer restrição dentro de uma seleção, dentro de um filtro, tá? O recurso mais comum que a gente vai utilizar dentro do contexto de banco de dados, utilizando a SQL, é o select e o where, né? É o que é mais comum, porque o select ele faz a instrução de seleção de forma mais ampla, sem filtro, e o where vai estabelecer aí, de fato, qual é a condição que eu quero estabelecer de forma mais ampla para que eu possa identificar um conjunto de registro, ou um registro, que eventualmente pode ser um registro exclusivo, para que seja exposto na minha saída de dados, tá? Então, a partir do where, eu consigo estabelecer uma informação de tabela, ponto, campo, e pegar um dado que me interesse, como, por exemplo, mais uma vez, ano de publicação. Então, eu posso lá fazer um where, fazer uma citação para a tabela livro, associado com o campo ano de publicação, e estabelecer que eu quero os livros não mais que maior que 2023, mas eu quero os livros publicados em 2023. Então, eu coloco 2023 como elemento restritivo dentro da minha condição e eu vou ter o retorno só dos livros publicados no ano 2023, por exemplo, tá? A partir daí eu posso fazer elaborações dentro da minha consulta SQL que vão permitir que eu possa fazer junções, união, intersecção, ou mesmo a diferença que vai permitir a exclusividade, tá? Ou uma extração exclusiva. Quando a gente fala de álgebra relacional, gente, a gente está falando dos fundamentos, tá? Que vão permitir que a gente possa construir aí as consultas em banco de dados relacionais, permitindo que a gente tenha, primeiro, um rigor teórico. Então, a álgebra relacional, ela prioritariamente, ela estabelece a base, né? A base teórica dos bancos de dados relacionais. Ela estabelece a possibilidade de a gente fazer a otimização a partir de um raciocínio mais elaborado dentro dessa construção com a linguagem SQL, e ela vai oferecer em algumas circunstâncias a oportunidade de a gente ter uma melhor compreensão sobre o uso da linguagem SQL. Então, a álgebra relacional ela tem essa característica que nos permite entender a linguagem SQL, uma vez que ela, por si só, tem essa característica, né? A linguagem SQL tem a característica de ser uma linguagem estruturada de consulta, tá?
Sem dúvida, professor. Para mim ficou muito claro, porque assim, eu já tenho algum contato, né, com o banco de dados. Massa. E a gente na verdade, a gente replica, né? Não sabe por que está fazendo, né? E quando a gente vê o fundamento, faz sentido. As coisas começam a fazer sentido. Foi muito bacana ver essa parte que antecede, né? A álgebra relacional, de um modo geral, em cursos de banco de dados, primeiro se solta uma degustação de SQL, né? Falando lá das partes e mencionando a linguagem de definição, de manipulação, de consulta, ok? Mas eu fico preocupado, e por isso que eu fiz essa inversão na ordem, de a gente, eventualmente, sofrer por antecedência e eventualmente pelo novo, sem necessidade, não vou dizer sem necessidade, mas de uma forma mais intensiva por não conhecer a base. Conhecendo a base, que é a álgebra relacional, dos bancos de dados relacionados, a gente tem uma condição de fluidez e de transição que eu entendo ser melhor. E por essa razão que eu utilizei essa estratégia pouco usual, mas ao mesmo tempo não vou buscar a profundidade, mas vão ficar tanto as referências do que a gente tem de leituras da semana, mas também de capítulos de livros, e vou buscar, para além do que a gente já tem, essa outra apostila, esse outro e-book desse curso lá da Federal Rural de Pernambuco, que também era um curso em formato EAD, que eu gostei muito, e que vocês podem lançar a mão, tá? Na verdade, o livro ele é bem completão, então tudo que a gente está vendo aqui vai ter lá, creio eu, talvez não tenha a parte de visões, que é a última trilha, mas acho que até otimização e normatização ele tem. Eu não lembro se tem otimização, talvez tenha só normatização. Eu vou avaliar direitinho. Mas é um recurso que é bem útil, principalmente a parte inicial. Por quê? Porque tem detalhe. Agora, vai requerer naturalmente tempo para fazer a leitura, para fazer o exercício, para poder ter a dificuldade de superar. Eu acho que o processo de construção de conhecimento, ele meio que passa por esse fluxo, né? Em algumas circunstâncias, a gente tem mais aptidão e tal, e muitas vezes não passa pelo momento da dificuldade. Mas, geralmente, fazer sentido tem um esforço, tem um custo. E esse custo geralmente está na dúvida, ele está na associação com o conhecimento prévio, como a Cristiane mencionou há pouco, e isso é que vai permitir que os conceitos, as informações ao qual nós somos expostos, façam algum sentido, a partir de conhecimentos prévios que a gente vai estabelecendo relações e vai evoluindo o nosso conhecimento, né, expandindo. Com certeza. Né? Então, é interessante se a gente puder fazer isso de forma mais gradual possível, de tal forma que não evitar as rupturas, evitar as perdas, evitar o desconforto, ele é necessário em algumas circunstâncias. É bom a gente sair da zona de conforto para poder evoluir. É bem importante, tá bom? Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre álgebra relacional e tratamos basicamente de fazer conceito, falamos operadores, fizemos uma comparação bem breve, bem chutinha, bem direto ao ponto. Com linguagem SQL, a gente tem muito mais recursos de operadores para poder utilizar, mas os principais foram aqui citados e expostos. E a gente faz um fechamento sobre a importância da álgebra relacional, tá? Gente, nesse momento eu queria abrir aí para as perguntas, as dúvidas, tem algum ponto que eu preciso fazer um reforço, trabalhar um pouco mais. Quem gostaria aí de trazer alguma outra complementação, eventualmente pode ficar à vontade para fazer uma exposição sobre o que entendeu, né? Porque acaba muitas vezes sendo momentos oportunos para que a gente possa, de forma conjunta e síncrona, lapidar isso, ou eventualmente simplesmente atestar, enfim, e permitir que a gente tenha a condição de avançar nessa construção, que esse é o processo, tá? Vou deixar aqui no ponto do meu e-mail, que eu não sei se todo mundo anotou na última aula, mas se eventualmente quiser que eu volte alguns slides, é só falar. Eu acho que está bem fundamentado aí, né? A construção, como você vem trazendo aí, desde o início, né? Para quem estuda, né? Como eu, sou autodidata, sozinho em casa, programação, a gente pega pelo meio do caminho, né? E a gente vai fazendo aquilo que tem na internet, né? E a gente vai buscando ali estudar e tal.
mas quando a gente pega realmente o fundamento, as coisas começam a fazer mais sentido, né? Faz sentido. A gente começa a colocar as coisas nos lugares onde elas devidamente são, né? E a gente vai caminhando, né? Para quem começa do zero, pega um fundamento desse, pô, vai chegar lá na frente com certeza de outra forma, vai ter uma base muito mais estruturada. Isso, Jefferson, é um ponto de vista que você traz que estabelece uma condição de aprendizado, de autonomia de aprendizado, que ele é muito forte e é uma das premissas de computação, de lógica, de programação, de desenvolvimento, de tudo, porque dentro da área da computação e da tecnologia, né? Por quê? Porque a gente muitas vezes é muito induzido à tecnologia. Fato. Nós somos induzidos, dentro da área de tecnologia, induzidos às tecnologias. E eu já faço a distinção do que eu estou falando. Em algumas circunstâncias, alguns cursos, nem vai falar de álgebra relacional, vai só citar. Ele vai falar de linguagem SQL, vai dizer que está pautado a partir da álgebra relacional, não vai falar nada, e vai fazer uma transição entre modelagem e modelo físico. É justamente o que acontece. Só que é a regra. Se você pegar cursos web aí, no YouTube, eu não estou dizendo que está errado, nem que é ruim, nem que é nocivo, não estou falando nada disso. Eu estou falando o que é mais comum, tá certo? É negligenciar a álgebra relacional. Só que a álgebra relacional, né, a teoria, a fundamentação teórica da álgebra relacional é a caixinha pautada a partir da teoria dos conjuntos, viu, Cristina? A álgebra relacional é a teoria dos conjuntos pura. Banco de dados é teoria dos conjuntos pura. Onde, e funções, onde a gente constrói tudo o que a gente precisa saber para poder lidar com o banco de dados. Mais uma vez, a gente vai falar disso já na semana que vem. Definição de banco de dados, manipulação de banco de dados e consulta em banco de dados. Que é o que o papel do SQL e a subdivisão que a linguagem tem. A linguagem SQL ela tem essa subdivisão. Pautado muita coisa a partir da álgebra relacional. Então, se a gente tem um mínimo de conhecimento nessa oportunidade que a gente tem essa semana para compreender sobre a álgebra relacional, se apropriar da tecnologia, porque a linguagem SQL ela é uma tecnologia. Se apropriar da tecnologia, que é a linguagem SQL, fica muito mais fluido. Fica muito mais fluido. Por quê? Porque em algumas circunstâncias, que é o que o Jefferson está trazendo, a gente vê muito como fazer. Como cria um banco de dados. Como define um atributo. Como estabelece uma relação entre uma tabela e outra. Como faz uma inserção de dados. Como faz uma consulta, uma query, utilizando a cláusula select where. Tem muito disso. Mas a teoria por trás muitas vezes fica a desejar, ou nem sempre é mencionada. Essa teoria chama-se álgebra relacional, que permite a formalização dessa linguagem estruturada que é o SQL, de consulta, que é o SQL. Tá? Então, eventualmente, e além da leitura dos 2 artigos que eu trouxe, que são resumos, são bem superficiais, vale a pena fazer uma leitura no capítulo 3 do livro do Carlos Reusse, que está lá na nossa biblioteca virtual, vai ser bem útil. Fazer uma leitura no material que eu vou me comprometer em complementar para vocês desse outro curso, vai fazer com que vocês tenham um pouco mais de profundidade. Não estou dizendo que vocês vão se tornar especialistas, e o tempo que a gente tem não nos oferece essa condição, mas, claro, vocês têm toda a liberdade e todo o tempo em outras oportunidades do que vocês vão fazer com esse conhecimento para poder aprofundar um pouco mais, para poder se apropriar sobre isso, porque uma coisa eu posso dizer para vocês de pronto: banco de dados não está no curso de licenciatura em computação no 2º semestre à toa, tá, gente? Ele está aí para cumprir um papel extremamente importante e basilar para que vocês possam desenvolver soluções de software tecnológica utilizando o banco de dados, que é um recurso, um ativo extremamente importante. Inclusive, eu imagino que vocês não viram nada de banco de dados em algoritmos e programação. É saudável não ver. É saudável não ver, tá? É saudável. Mas a partir daí, a tendência é que vocês vejam
soluções que permitam fazer conexão com o banco de dados, e é importante que vocês possam definir e refletir o que está na camada de aplicação e regra de negócio, que é o que vocês estudaram provavelmente bastante em algoritmos e programação, e representar um modelo de dados que é aquela modelo conceitual que vai migrar para o lógico que você vai implementar em algum sistema gerenciador de banco de dados utilizando SQL, o modelo físico. E aí essas duas coisas precisam dialogar de forma que você possa fazer as construções da sua aplicação, dialogando com o modelo de dados para que você possa fazer inserção, para que você possa fazer consulta, para que você possa fazer alteração, em algumas circunstâncias, inclusive, fazer a remoção lógica desses dados para que eles fiquem de forma adequada. Tá? Então, se apropriar sobre o conceito de banco de dados, isso aí eu posso garantir a vocês, não é estanque, vocês não vão aprender aqui para poder esquecer lá ali adiante. Vocês estão aprendendo aqui para poder utilizar isso já adiante, tá? Com brevidade. Eu diria a vocês que vocês já vão usar nesse semestre mesmo, no segundo ciclo de 2025.2, comigo, inclusive, na disciplina de inteligência artificial. Então, estaremos juntos e misturados, utilizando IA para poder manipular banco, para poder fazer tratamento em cima de banco de dados. A IA, ela vai acabar atropelando futuramente, né? Tanto essa parte de fundamentação quanto o próprio SQL, né? Porque hoje muita coisa a gente já produz, né, com a IA, né? Então é complicado. Hoje em dia você criar um banco de dados, né, relacionar tabelas, quando a IA hoje já faz isso, né? Então você reduz aí um pouco da carga de trabalho, né? Mas agora, assim, quando você sabe o conceito, você sabe o fundamento, ajuda significativamente, né? Quem vier agora aí, que vier já atropelando com a IA, vai sofrer lá na frente. Isso, porque assim, a IA ela é muito útil, tá? Mas a IA, ela faz um trabalho que está voltado com o aprendizado de máquina, tá certo, gente? A gente vai falar sobre isso, vocês vão entender o meu ponto de vista sobre inteligência artificial. É porque tem gente que acha que, apesar de existir inteligências artificiais autônomas, tem gente que acha que a IA ela supera o ser humano do ponto de vista da capacidade intelectual. Não, a IA ela supera o ser humano na capacidade de volume de dados que ela consegue processar, que é o que um computador faz, num intervalo de tempo. Mas a capacidade do raciocínio, da reflexão, do entendimento, ela é humana. Lógico que ela está dentro de uma escala de automação, ela tem recursos que permitem o processamento numa velocidade absurda, mas nós, enquanto seres humanos, precisamos exercer, isso inclusive a gente faz muito em programação, que é exercer a validação. Que validação é essa, Yuri? É a validação do que o que você solicitou estará contente. Mas como é que eu vou ter condições de apreciar se o que eu solicitei estará contente se eu não tiver o background do conhecimento por trás do que eu pedi? Show de bola, isso mesmo. Se eu não souber, se eu não tiver esse background, eu não estou dizendo ser especialista, não. Tem uma base. Se eu não tiver esse background, qualquer coisa que venha tá bom. Basta estar com a roupa bonita. Entende? Então, utilizar IA é muito bacana. Eu uso. Não tenho pudor nenhum em falar. Eu uso. Estou utilizando bastante, inclusive, ultimamente, o IA generativo. Eu também uso bastante. Mas você tem que ter capacidade intelectual de avaliar se aquilo ali estará contente do que você quer e precisa, para fazer as calibrações, os refinamentos e chegar para um lugar. Entende? Então, eventualmente, a inteligência artificial ela pode ser muito útil e ela pode fazer construções interessantíssimas, elaboradas, complexas, refinadas, mas tem coisas que a gente tem a figura do especialista. Inclusive, ela mesma, muitas vezes, ela coloca, né, porque a IA ela tem uma das classificações dos seus produtos é os sistemas especialistas.
que inclusive não é um conceito específico, exclusivo de inteligência artificial. O sistema especialista é um conceito que existe, inclusive, na própria matemática, na lógica, que são sistemas que permitem, através de axiomas, fazer inferência. Mas a gente utiliza bastante isso a gente automatiza isso bastante utilizando inteligência artificial. A partir de alguns elementos, termos, perguntas, fecha uma proposição, uma construção, um diagnóstico, uma sugestão, uma recomendação, e por aí vai. Mas é importante que a gente tenha a figura do especialista para avaliar se a recomendação do sistema especialista está chegando no lugar de forma adequada e se levou em consideração todos os elementos importantes. Tá bom? Eita, vem a Natália. É que o aluno Jair Lima, ele fez acho que foi uma pergunta, né? Ele não colocou interrogação. Tá no chat? Tá no chat. Pode falar. Ele perguntou assim, o produto cartesiano, o símbolo tem que ter sempre esse parênteses, no caso, o símbolo do X. O símbolo do X tem que ter sempre parênteses. Deixa eu voltar aqui no produto cartesiano. O parêntese, na verdade, é só uma representação dos operadores, né, da função. Tá? Então, a gente acaba utilizando o parêntese para delimitar conceitos, expressões, prioridade, coisa do tipo. Tá? Então, independente do operador aí, a gente vai construir isso geralmente dentro de expressões. E aí o parêntese, na verdade, é só uma representação, muito comum quando a gente mostra operadores e funções. É só uma notação aí. Mas a gente vai utilizar as expressões dentro das nossas macroexpressões, subexpressões, e aí a gente vai colocar isso de forma utilizando parênteses para poder delimitar a prioridade de cada uma delas. Mas o parênteses é só uma notação de função, no final das contas, que representa os operadores. Não sei se eu consegui responder a pergunta. Foi a pergunta do Jair, não foi? Símbolo tem que sempre em parênteses. É notação de função, viu, Jair? E isso, inclusive, a gente utiliza muito no âmbito de programação de forma bem ampla. Sempre que a gente vai falando de função, de operador, é entre parênteses, que a gente utiliza enquanto notação. É uma notação, é uma convenção. Eu vou não sei se eu consegui atender e responder bem a sua resposta aí, tá bom, Jair? Deixa eu navegar um pouquinho aqui, a pergunta do Gilson, depois parece que teve alguma outra observação de outra pessoa antes. Não sei se a pergunta ou se é a afirmação. Gilson fala, ou seja, sem a homologação humana, não há garantia do que foi solicitado está ou não a contento. Isso a máquina não faz. A máquina até tem condições de fazer alguns julgamentos, tá, Gilson? Mas ela tem limitação do ponto de vista das variações que as expressões, principalmente a título de texto, em linguagem natural, das representações semânticas que a gente pode, enquanto ser humano, expressar a mesma coisa com palavras, termos, frases, entonação. Não estou falando de entonação verbal, não, viu, gente? Estou falando de entonação no uso de adjetivo, de advérbios, para que a gente possa dar uma ênfase em algum aspecto que a IA consegue. A IA, eventualmente, em algum dia, ele vai se apropriar melhor disso. Mas a homologação humana, na minha concepção, eu acho algo extremamente importante. Não estou dizendo que a IA não tem capacidade de fazer algumas homologações de elementos mais simples e menos complexos. Eu estou dizendo que a homologação humana, para mim, ainda é um recurso muito útil e necessário. Para quê? Para que a gente não saia de uma forma imatura, achando que tudo que a inteligência artificial faz é maravilhoso, é perfeito, sem se dar conta que aquilo ali é uma expressão lógica de automação, de conhecimento, de capacidade laboral humana, e nós, seres humanos, somos seres e somos falhos. Então, a gente tem a capacidade também de falhar. A gente tem a capacidade de elaborar conhecimento de forma extremamente complexa, construindo soluções maravilhosas, mirabolantes, mas a gente, enquanto ser humano, também tem uma característica de ser falho. E essa é a razão pelo qual, geralmente, a gente passa por
validações em processo de construção de conhecimento, passando por comitês científicos, técnicos, comitês de área, né, especialistas em tecnologias específicas e por aí vai. Então, essa validação, um para muitos, ela acaba sendo sempre muito importante, tá bom? Deixa eu ver a consideração aqui vou subir um pouquinho, só do Antônio Roque, dizendo que começou ontem a pensar sobre isso, a relação dos conjuntos. Total, Roque. Antônio Roque, falar em banco de dados é, mais uma vez, falar de teoria dos conjuntos de uma forma muito intensiva e se apropriando dos conceitos que lá advêm, tá certo? A algebra relacional também não é diferente. Eu estou até aqui, professor, no que o senhor indicou, o Miro, né? É um Miro. Sim, a ferramenta. E ele tem aqui disponível, dentro dele, a IA. Eu estou explorando aqui. Boa. Em inglês boa. também, né? Se pudesse, eu procuro um lugar para traduzir, mas não achei. Estou usando assim mesmo. Estou olhando. Não. Aqui. A gente aprende muito com tentativa e erro, principalmente no começo. É importante sempre fazer uma reflexão no sentido de voltar para compreender. Uma coisa que o Jefferson falou na fala dele, bem mais lá atrás, no meio da aula, que é a questão de muitas vezes se reter o aprender como fazer, né? No processo autodidático dele, imagino que ele deve passar muito por isso, que é o como fazer, mas a base teórica muitas vezes é ignorada. E aí é importante que depois a gente possa fazer essa reflexão para poder fazer a conexão adequada da teoria com o que está pronto, com o que está funcionando, com a prática e por aí vai. Sim. Eu queria também mostrar para o senhor, eu fiz o meu primeiro, na verdade a minha primeira foi ontem, mas eu acho que hoje eu melhorei, aí eu queria mostrar para o senhor aqui na tela, o que o senhor acha, o que está errado, o que está certo. Pronto. Mais ou menos assim, não precisa entrar em tudo, só para dar uma olhadinha. Eu vou interromper aqui o meu compartilhamento, mas antes de o tempo que você projeta, assim, eu vou pedir aqui, você consegue compartilhar aí? Esse projeto? Ah, tá no texto? O projeto tá no texto. Vixe, peraí. Não, é melhor você mandar... É melhor você bater bata uma foto e mande para meu e-mail, que eu faço uma reflexão para lhe dar um feedback. É melhor. Sim. Porque a sua imagem tá com um plano de fundo borrado. E eu vou tirar agora essa... É porque é difícil de ver. Pronto. Mas então mande a meu e-mail, vou mandar print. Tira uma foto e mande para o meu e-mail. Yuri Souza. Vou guardar de recordação, minha primeira montagem. Pode guardar. Olha, representação de dados e de modelo de dados, mesmo nessa fase inicial, utilizando conceito e lógica, é algo que eu acho que até estrategicamente foi feito de forma muito adequada em botar essa disciplina já no segundo semestre, porque isso não é comum em curso de computação, porque expande a nossa mente para os dados. E a gente, quando lida com desenvolvimento, sei lá, 85% a 90% é dado, gente. Melhorou aqui, deixa eu só botar como foco. Peraí, deixa eu marcar aqui fazer Você pode desenhar também, Antônio, aí no Paintzinho, né? Do Windows aí, você desenhar. Eu tentei, mas me perdi todo. Aqui, pronto. Aí você vai pegar bastante conceitual. Livro, título, autor, SBN, ano de publicação. Pronto, publica para muitos, da editora. Não sei, vai um pouquinho para a direita ou para a esquerda aí para eu me situar. Ali, tá, beleza. Editora, isso, perfeito. 1 para 1. 1 para 1, ok. 1 para muitos, ok. Volta para mim para o outro lado, só para eu ver qual é o conceito que está na outra ponta. Vá para o outro extremo, isso. É o leitor, que é o conceito lá da atividade, que coloca o código leitor, o nome e o endereço. E um livro pode ter N leitores, e um leitor pode ter 1 ou 0 livros, considerando que um leitor ele pode existir sem não ter a necessidade de ter lido um livro uma única vez. Isso. É isso aí. Certinho, né? É isso aí.
O de ontem saiu meio doido. É isso aí. Eu gosto de fazer as coisas tudo certinho. Eu não sou perfeito, não. É isso aí. Mas não. eu fiquei ontem, encabulado ontem. Eu disse, esse negócio vai sair, eu vou pegar e eu vou fazer. Aí fiz esse feedback que você me traz de momento, já aqui na aula, para mim, já é uma grande satisfação, porque a finalidade da atividade é única e exclusivamente provocar. Tá certo? Para além do processo de consolidação de conhecimento, né, uma fixação, uma compreensão melhor, mas é provocação. Em que sentido, Yuri? Provocação no sentido de a gente poder preparar melhor a transição. Porque, torno a dizer, para a gente poder definir bem um banco de dados lá no sistema gerenciador de banco de dados, esse modelo aí é imprescindível. Entende? Ter a noção de como construir esse modelo, o conceito de entidade, o conceito de atributo, o conceito de cardinalidade, o conceito de tipo de dado associado a cada um desses atributos também é extremamente importante, tá certo? O conceito de tipo de dados, para que a gente tenha condição de construir os nossos modelos e os relacionamentos entre eles de tal forma que a gente tenha capacidade para poder definir os nossos bancos de dados, tá certo? Eu não sei se você chegou a representar aí o conceito de chave primária e chave estrangeira, mas fique tranquilo, tranquilo. Eu vou bater nessa tecla de uma forma melhorada na próxima semana. Pode ficar despreocupado, tá bom? Fico muito satisfeito aí com a sua produção, viu, ajuda até no pensamento computacional aí. Eu sou mesmo hoje. E tudo que o professor estava falando hoje, eu estava fazendo a relação com o que eu fiz, né? Quando ele falou de conjunto mesmo, eu disse, realmente, tem a ver com conjuntos aqui, com a interseção, da união e tal. Eu comecei a pensar nessa coisa da matemática dos conjuntos, né? E abriu muita mente. Para quem não conhecia nada, e aí eu já percebi que consegui construir alguma coisa. Não, aí é um processo bem bacana. Quando a gente faz essas associações com fundamentações matemáticas, como eu disse para a Cristina mais cedo no início da aula, é importante que a gente já tenha um lastro, né? De um modo geral, a gente já tem algum lastro de conhecimento de fundamentação matemática. Se eventualmente dentro desse processo, desse nosso lastro, a gente sente que podem haver alguma lacuna, oportunamente a gente tem condição de voltar e fica muito mais fácil quando a gente faz as associações com conhecimentos prévios. Muito mais fácil, porque dá fluidez. E a gente vai se apropriando, inclusive, das representações gráficas que, no meu caso, sempre permeiam os meus pensamentos. E eu dou aula para vocês aqui de banco de dados nesse momento. Eu lembro das minhas aulas na graduação, gente. Eu lembro de 20 anos atrás, é isso, Yuri? 25, 22, 23 anos atrás, tranquilamente, eu na minha sala, o professor lá usando o projetor dele, que na verdade era nem lembro aquele negócio, utilizando lá a transparência, e na sala, e era aquela loucura, e ele usava o quadro para poder representar algumas coisas de complementação. Então, assim, para mim, eu sou muito visual, tá certo? Eu sou muito visual e tácito. Eu tenho que tanto construir essa imagem na minha mente, ou ver a representação, assim como eu também preciso de futucar um pouquinho, ter minhas dificuldades, superar elas, e aí as coisas passarem a fazer sentido para mim. Então, eu fico feliz com essa sua proposta, Antônio Roque, ou com a provocação como refletiu em você a provocação feita na atividade presencial, e todo mundo vai ter a mesma oportunidade, porque a gente tem atividade presencial prevista durante essa semana toda em todos os polos, mas se eventualmente alguém tiver dúvidas, as dúvidas persistirem, eu estou aqui, tá certo? Então, o e-mail está à disposição, o chat também no próprio ambiente está à disposição, para que eventualmente a gente possa fazer essa construção de forma coletiva, gradual, para poder, a minha contribuiçãozinha dentro ao final dessa disciplina, ao final desse componente de banco de dados, né, para não generalizar muito, vocês terem uma outra percepção sobre representação e modelo de dados ao final do curso, tá certo? Ao final dessa disciplina. Gente, alguém mais tem dúvida? Eu li aqui o ponto de vista aqui da Anne, né? Anne Dias, ela é do Polo de Feira de Santana,
e diz que está na expectativa de realizar a atividade presencial na sexta-feira e que vai ter dúvidas, mas ela, inclusive, pediu licença e se retirou da sala. Gente, eu acho que de mais a mais é isso. Eu agradeço a presença e a participação de todos. Já vou compartilhar aí de pronto nossa videoaula, a gravação da nossa aula síncrona, para que vocês possam consultar, tirar dúvidas, e qualquer dúvida que persistir, meu e-mail está à disposição para a gente poder sanar, tá certo? Um forte abraço a todos, uma boa noite e uma boa continuidade de semana para todos nós, tá certo, gente? Valeu, professor, obrigado. Um abraço. Valeu, professor, obrigado. Valeu. Tchau, professor, boa noite. Tchau. Obrigado, viu, Natália? Uma boa noite aí, até mais, tchau. Deu pau.